Boa tarde a todos, aqui reunidos mais uma vez para nossa alegria, para nosso aprendizado, conversar e falar sobre Cristo e sobre o Evangelho. Sempre é um prazer enorme. E para iniciar hoje nossos trabalhos, a dona Carmen fará a prece inicial e o Roberto lerá o livro Palavras de Vida Eterna. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus. Bom, muito bom estarmos aqui falando de amor, né? Falando de Jesus, falando de Maria, de Deus. Hoje é um dia tão especial, né? Onde todos nós fomos dar alegria lá no orfanato para as crianças, foi um trabalho lindo. Então a gente só tem que agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos oferece de poder fazer alguém feliz, né? E é tão simples fazer uma criança feliz. Então vamos, neste dia especial, ensolarado, em homenagem a tanto trabalho espiritual, né? Feito em tantas casas, em tantas igrejas, seja lá qual for o tipo de religião que as pessoas abraçam, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos juntos, no mesmo diapasão, tocando a mesma música, dançando a mesma valsa, e agradecer muito a Deus por termos conhecido essa doutrina do amor do Cristo, que fez toda a diferença na vida de cada um de nós. E assim, muito obrigada, Senhor. Vamos para a leitura que o Roberto vai fazer e que tenhamos um lindo trabalho na tarde de hoje, muito profícuo e muito amado por cada um de nós que tenta ser um pouquinho melhor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A lição do Palavras de Vida Eterna de hoje é a lição 23, cujo tema é Adoração e Fraternidade. Ela é baseada no Evangelho de João. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21, em que João nos diz: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O Espírito Emmanuel nos orienta sobre esse versículo, da seguinte forma: construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Chamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adora-lo-ás com tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita alegra-se e dilata-se nos filhos, que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor.
Mas não ouvides, ou seja, não esqueças, que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Que texto lindo, texto maravilhoso, né? É aquilo. Não adianta você saber muito. Não adianta você falar bem. Não adianta você se expressar de forma eloquente. Não adianta você arrebanhar para junto de você amigos, curiosos, seguidores. Se o que você fala não é aquilo que você faz. Tem uma diferença muito grande em relação àquilo que a gente fala com muita frequência, que a gente explica, que a gente acredita, mas em relação àquilo que a gente faz. Então, não adianta eu ter uma eloquência muito grande se lá no meu íntimo eu não perdoo meu irmão. Não adianta nada eu falar de caridade se eu não tenho caridade com o meu irmão. Não adianta nada eu falar de fraternidade se eu não exerço essa fraternidade com o meu irmão. Não adianta eu falar de justiça se eu não exerço a justiça para com o meu irmão. Não adianta eu falar de paz se eu não gero paz ao meu irmão. E muitas vezes, fazer isso é um universo de várias ações. É eu contribuir com uma obra de coração, não por obrigação. É eu participar de uma obra presencialmente. É eu escutar alguém que precisa ser escutado. Muitas vezes até sem dar opinião. É eu abraçar aquele que necessita somente de um abraço e nada mais. É olhar com atenção e com carinho com aquele que precisa perceber que não é invisível aos olhos da sociedade. É respeitar, é ter caridade, é exercitar a bondade nas suas inúmeras vertentes. Porque Deus não necessita de adoração. Deus oferece a nós as oportunidades para exercitarmos os seus mandamentos. E que Cristo unificou em apenas 2. Amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo é compreendê-lo. É saber que ele erra, como você erra. É saber que quem está do outro lado poderia ser você.
É saber que você gostaria de ser visto pelos outros e não ser um invisível. É saber que você gostaria de ser ouvido, de ser abraçado, de ser acolhido, de ser respeitado nas suas infinitas formas. Ao fazer isso, amamos a Deus acima de todas as coisas, porque Deus está em mim e Deus está no outro. Deus está em todo lugar. Como diz Emmanuel, nós navegamos na essência de Deus. E se eu desrespeito o meu irmão, o outro, eu desrespeito a Deus. Se eu desrespeito a natureza, eu desrespeito a Deus. Se eu emito palavras maldizentes, eu desrespeito a Deus. Ao contrário, se eu emito palavras benditas, se eu tenho pensamentos positivos, se eu busco encontrar soluções para as situações difíceis, se eu posso ser alguém que não vai entrar em contenda, mas ao contrário vai trazer a paz, eu sou templo de Deus em mim mesmo. E eu não preciso falar, não preciso chamar discípulos, agregar ninguém, porque o exemplo, ele é arrebatador. E o exemplo, ele vai contagiando aqueles que estão à sua volta. O exemplo nos faz perceber que mesmo estando sozinhos, podemos fazer um pouquinho, passo a passo, ponto a ponto, para, como diz Emmanuel também, precisamos aprender a fazer as coisas pequeninas para que um dia possamos fazer as grandes coisas. E essa é a nossa tarefa. Adoração a Deus é respeitar e exercitar caridade. A fraternidade flui como um rio límpido, trazendo vida a tantos. Essa é a grande beleza de sermos templos de Deus e, ao mesmo tempo, instrumentos de renovação. Então, como diz a Joana, se eu continuar falando, eu vou falar até me perder aqui. E eu gostaria que os meus irmãos em Cristo, aqui no grupo, pudessem também colocar isso que, na realidade, eu acredito que, quando a gente estuda caridade, bondade, fraternidade, indulgência, tolerância, respeito, justiça, são vertentes de uma única coisa: amor. E o amar. Pois o amar, verbo, é movimento. E ao amar, a gente transforma o que está à nossa volta e, principalmente, transformamos a nós mesmos. Então, a cada nova encarnação, somos colocados a exercitar várias vertentes de amar: o respeito, a indulgência, o perdão, a caridade, a bondade, a fraternidade, a justiça. Isso é amar. Isso é Deus. Isso é Deus em nós. Muito obrigado, gente. Um bom encontro. Obrigada, Robert. Eu acho que a Maru levantou a mãozinha aí. Pode falar, Maru, sério.
Quando eu escuto o Roberto falando, né, e o texto também falando de exercer o amor de diversas formas, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Eu vou sempre ao Bezerra de Menezes, no domingo de manhã, que é o centro que eu frequento aqui, e eu estava muito preocupada, porque, porque eu levantei, me arrumei logo cedo e tinha certeza que eu ia para o Bezerra para escutar a palestra. E eu vou com muita satisfação. Então, eu acho que não tenho certeza, foi uma resposta de Deus. O cuidador não foi, o cuidador do meu pai não foi, e Margarete me ligou falando que ele estava atrasado. Eu peguei e ainda falei com ela, espera um pouco, não sei o quê. Mas quando eu chamei o Uber, eu fui em silêncio e, em vez de colocar o endereço do centro, eu coloquei o endereço da casa do meu pai. E o motorista do Uber pegou um cartão e me entregou. Aí eu peguei e pensei assim, perguntei, é de alguma igreja? Ele, não. Eu falei, é de algum lugar que você frequenta? Não. É um cartão que eu estou te dando. É um cartão. Quer dizer, aquele cartão não tinha a ver propaganda, não tinha a ver nada. Aí, quando eu olhei, estava escrito que a água viva, ela pode nos matar a sede em diversos lugares. E que o amor ele é exercido na prática. Tinha uma palavra que falava que Deus queria que eu estivesse ali, naquele momento. Foi o que ele programou para mim. Gente, eu não falei nada com aquele homem, eu não sabe? Foi tão assim, é Deus falando através de um cartão, nem de propaganda não era. Então, é amor. Aquilo que aquele homem me deu me tranquilizou o coração. Eu entrei, eu dei banho no meu pai, eu substituí a manhã toda o cuidador, e foi muito mais, assim, não digo que foi mais gratificante, mas digo que foi, para mim, uma, uma coisa muito boa poder ajudar naquele momento ali. E não ter ido na palestra. Deus fala de amor de diversas formas mesmo. Ele nos preenche e a gente está no lugar que ele previu. Ele já sabia que eu ia para lá e que eu não ia no Bezerra. Só isso que eu queria falar. Dou a palavra para vocês que falam muito bem. Obrigada. Obrigada, Manu. A palavra está em aberto aí. Quem quer falar um pouco dessa missão maravilhosa? Lembrando, né, Joana, que esse parágrafo que diz assim: adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta?
é que a gente ainda não aprendeu a viver em fraternidade dentro da própria casa, né? Né? Dentro da própria família. Essa é a grande questão, né? Essa Às é vezes para mim, você... dona Carmen. Para nós, né, Maru? Para nós, minha filha. Às vezes a gente faz um trabalho social fora de casa, né? Bonito, né? A gente vai, leva isso, leva aquilo, faz isso, faz aquilo. E nós temos dificuldade de conviver com aqueles que estão ali no lar. E aí, Emmanuel, não, Bezerra, diz assim, né? Que a família é a primeira célula da sociedade. Se você se dá bem dentro da tua família, você está preparada para se dar bem com qualquer pessoa na sociedade. Agora, se o núcleo familiar você tem dificuldade, prepare-se, porque você vai ter dificuldade com todo o núcleo social, isto é, da tua porta para fora, né? Então é muito legal você fazer um trabalho interessante, né? O meu paizinho também ficou muito doente e eu dava banho nele. E trocava roupa e passava desodorante e ele falava assim, mas que coisa, meu Deus, você não para de ficar me enfeitando? Eu falei, então, pai, o dia que você morrer, você vai chegar cheiroso e bonitão lá dela, em cima, né? Senão, como é que vai ser? A pessoa vai falar assim, credo, Ave Maria, nem deu banho no pai, né? Então, logo em seguida aquele dia, logo em seguida aquele fato dele falar isso, chegou meu irmão na casa do meu pai, né? E ele entrou de costas para ele não olhar para minha cara. Aí eu dei muita risada e eu pensei assim, que engraçado, né? Acabei de ouvir um elogio, né? Poxa, para que tanto você me enfeita? De repente entra uma pessoa que tem o mesmo sangue, a mesma família, a mesma casa, fomos criados na mesma casa, né? Igual. E entra de costas para não olhar para mim. Aí eu falei, olha que engraçado, para mim foi uma grande lição, porque foi momentâneo, né? Foi eu terminar de limpar, de dar banho nele, fazer a papinha, fazer tudo que precisava, e logo em seguida aconteceu esse fato. E aí, meu pai dizia assim para mim, você é uma artista mesmo, né? Porque ele me viu dando risada. Você é uma artista mesmo. Então a gente vive de artista a vida inteira. Então, mesmo que aquilo te doa, você finge que não está doendo e finge que está tudo bem e dá risada e continua a tua tarefa. Porque eu ainda faltava pôr o pijama nele, e eu continuei pondo o pijama nele, e fui na cozinha, fiz um café, servi o café numa bandeja, e deu tudo certo, mas ele não olhava na minha cara, até hoje, né? Depois que mamãe faleceu, porque a minha mãe ainda viveu depois de 10 anos que o papai foi embora. Mas depois que ela faleceu, nunca mais eu tive contato com ele. Nunca mais. Ele não atendeu mais meu telefone, ele não atendeu mais nada, nada. É como ele entrou de costas para mim, é como se eu não existisse, né? Falei, é uma desencarnada que está aí, né? Porque para mim não quer dizer nada. E aquela cena nunca mais saiu da minha mente, né? Então, quando a gente tem alguma situação menos agradável dentro da própria família, eu lembro desse fato e penso, né? E eu continuei, né? Eu continuei, tô aqui, né? Ele sabe que eu tô aqui, ele sabe que a hora que ele precisar, eu não posso falar o mesmo, né? Que a hora que eu precisar posso ligar, não. Mas ele pode sim, ele sabe disso, né? Então o importante é a gente ir plantando essas sementes, né? Como ele fala aqui. Não adianta você querer fazer o bem, fazer bonitinho, ser agradável e sorrir. Lá fora é fácil. Mas eu quero ver dentro da tua própria casa, né? Ele continua sendo meu irmão, eu continuo sendo irmã dele, né?
A única coisa que realmente ele não faz, assim, nenhum esforço para ser meu companheiro de jornada aqui na Terra, né? Saímos da mesma barriga, né? Só saímos em tempos diferentes, mas saímos da mesma barriga. Então, é continuar e dar risada e tá tudo certo. Então, Deus utiliza, né? Eu acho que naquele momento Deus utilizou esse filho dele justamente para falar: você é boazinha, você fez tudo bonitinho, você é uma boa filha, você... Então, vamos ver agora, né? Se você vai ser mesmo, vai ter, que reação você vai ter. E eu tive a reação mais normal possível. E é isso. Eu acredito que seja a grandeza de aceitar o livre-arbítrio do outro também, né? Eu acho que quando a gente tem a consciência tranquila, leve, por estar fazendo as coisas certas pelo amor por Deus mesmo, as pessoas que estão até do nosso lado têm o direito de não gostar da gente, né? Não são Verdade. obrigados a isso, né? Então, a gente tem que aceitar. Se eles não ficam por perto, a gente está, como a dona Carmen fala, a gente está no mesmo lugar. O caminho eles sabem. Quando precisar, sem dúvida, eles batem a porta, mas também tem o direito de não querer vir, né? Em algum momento, isso vai ter um retorno para eles, isso daí eles vão ter que resgatar de alguma forma. Eu acho que a leveza da nossa tranquilidade está em que a gente está fazendo o que a gente acha correto. E cada um, a escolha de cada um, né? Mas, dona Carmen, aconteceu algumas coisas assim comigo também, mas de boa. Eu estou aqui, quem precisar sabe onde me achar. Barato isso. Tá certo. É só bater na porta, né? Verdade, dona Carla, são situações difíceis, né? E que É, não depende unicamente da gente, né? Às vezes você está com o coração aberto aqui, pronta para abraçar, para receber, para acolher, mas a pessoa não está. Ela está em outro patamar, ela está em outro universo, né? E não quer essa aproximação. Então, essas situações que a gente pensa que não é tão comum na família, viu? E a gente vivencia isso de uma forma que a gente elabora dentro da gente essa vontade de a gente se reconciliar, mesmo que a gente nem saiba exatamente o que foi feito, né? E de repente a pessoa quer se afastar por esse ou por aquele motivo, né? E a gente tem que respeitar. Mas eu acho que isso não nos impede de seguir além, né? Avançar além. E com fazer o que certeza. precisa, continuar o nosso trabalho, né? Porque eu acho que nenhum desafeto, por maior ou menor que ele seja, pode definir a nossa vida. Pelo contrário, o que tem que definir a nossa vida justamente é o afeto. É o afeto e o amor que tem que definir a nossa vida, né? E a gente não pode criar dentro de nós espaço para as coisas negativas, para o não amor, né? Eu acho que a gente tem que tentar expandir dentro dessa fraternidade que essa lição nos traz, né? De tentar entender que o outro está vivendo um outro momento, né? Respeitar isso e a gente fazer o que Chico fala, né? O importante não é nem ser amado, né? É amar. É E o outro amar. confirmou lá, né? Pois é, dando que se recebe, é amando, né? Então, é muito, muito claro as lições do Cristo, né? Assim, eu falo que até de uma simplicidade ímpar que choca a gente, né? Porque o que a gente tem que fazer quando a gente tem conhecimento do Evangelho, a gente sabe, né? Agora, o pôr em prática, como o Roberto colocou aí, esse exercício que são elas, né? Que traz a gente mesmo para a gente repensar sobre até onde vai o nosso conhecimento e até onde vai a nossa ação, a nossa atitude. É isso que faz a diferença nisso. Quem mais A quer falar um pouco? responsabilidade. A responsabilidade, né, Jônia? Luana, Carmen,
Tá ruim sua voz. maior... Melhora o seu áudio aí, Raz. Melhorou? Melhorou. Eu penso, Carmen, que a maior prova de amor é você aceitar o outro e deixá-lo livre tal como ele é. Mesmo quando aceitar, isso significa ele afastar-se. E a gente continuar amando, tendo esse respeito por ele, é uma das maiores provas, porque amar quem a gente gosta, quem a gente ama e que fica perto da gente, é relativamente fácil. É desafiante às vezes, mas em geral é muito bom conviver-se com quem ter perto, quem a gente ama, a gente quer ter perto. E aqueles a quem a gente ama, mas que não querem ficar perto, muitas vezes, na minha experiência de vida tão pequena e tão singela, é o desafio maior de amor. É o desafio maior de amor. Você manter o seu amor, você não fechar o coração, você manter a sua vibração fraterna no fundo do seu ser por essa pessoa, seja irmão de sangue, seja amigo, seja quem for, talvez seja provar a real capacidade que nós temos de renunciar à satisfação que vem junto com o amar a alguém. O retorno que a gente dá é amar sem retorno algum, como Jesus provou amar a nós todos, né? E a gente conseguir fazer isso numa escala tão íntima, eu penso que é realmente um salto quântico, evolutivo nas nossas encarnações, nas nossas existências. Então, assim, eu penso que a prova última da fraternidade, a prova máxima da fraternidade, não é nascer do mesmo ventre, mas é mesmo nessa condição você manter esse amor, o coração aberto, a melhor vibração nossa por essa pessoa. Assim como Roberto colocou muito bem aqui, e os exemplos concretos permitem ver que foram mencionados aqui, essa lição do Emmanuel, que exalta uma série de louvores que nós podemos, de exercícios de adorações que nós podemos ter diante de Deus, como santuários primorosos, orações sublimes, nós termos exegeses bíblicas maravilhosas, construções lógicas da prova da existência de Deus, doutrinas perfeitas ou aparentemente perfeitas, livros com mensagens tocantes, poemas preciosos. Tudo isso, diante da santidade, da pureza do Pai, da fonte criadora, é como Isaías chamou pano sujo. A nossa santidade, a nossa capacidade diante dele, da grandeza dele, é como um pano de chão sujo. Mas ela se iguala ou assemelha ao amor dele por nós, ilustrado em Cristo, quando num caso concreto como esse, a gente consegue manter a chama do amor, sem nada receber em troca. Nem um abraço carinhoso, nem um bom dia, nem uma boa tarde, uma boa noite, nem uma visita, nem um almoço, um jantar em família. Mas mesmo assim, a gente continuar, tal como a fonte criadora continua cuidando de todos nós, mesmo quando a gente lhe nega, mesmo quando a gente não crê, ele continua provendo tudo o que precisamos para que um dia possamos entender, alcançar e encontrar com ele. Obrigado. Obrigada, Raz. Muito linda. Seu Messias quer falar um pouquinho.
Pode falar, seu Messias. Ontem aconteceu um fato, você ligado já com duas pessoas difíceis, que me irritou e eu fiquei. Eu não soube, vou saber como mudar. Eu me queixando para a colega, que eu pego 5 conduções. Está tão baixinho. Ô, Messias, vê um pouquinho o seu microfone aí, que está muito baixo. Melhorou? Melhorou? Está melhor o microfone? Está me ouvindo? Ai, e agora? Está muito baixinho o seu microfone. Melhorou? Melhorou? Aumenta o seu som, aqui. Eu vou ver se eu desligo a caixa auxiliar aqui. É que está dando microfonia. Agora nós não estamos escutando nada. Acho que o senhor desligou o microfone. Melhorou agora? Liga o microfone. Melhorou? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Aí eu me questionando para ela que eu pegava 5 condução, 2 trens e 3 ônibus, porque venderam a linha, privatizaram, e o trem que sai da luz não vai direto para lá, e eu tenho que descer de um trem e pegar outro. A minha colega cismou que, na opinião dela, não. Ela, quer dizer, se eu disser que um ônibus é um ônibus, ela quer dizer que é uma Kombi. E essa teima foi longe, mas cadê paciência? Eu não tive paciência, não. Assim também como outra vez eu tive um colega que eu percebi que não estava pegando bem eu cumprimentá-lo, bom dia, boa tarde. Eu parei, pensei e achei que não tinha nada de social nem caridoso ficar cumprimentando, como diz no livro de André Luiz, que não sei qual, que não constitui bondade, doar para quem não quer receber. Aí eu não sei o que dizer, mas me chamou a atenção. Quando a gente pensa que conhece o cacuete de muitas pessoas, de repente dá de cara com uma dessa. Era isso. Se vocês quiserem comentar. Obrigada, seu Messias. Tá? A palavra está aberta, gente. Na realidade, Seu Messias, adorei o cacuete, hein? Também gostei dessa palavra, cacuete de antigamente, hein, seu Messias? Faz tempo que eu não ouço essa palavra. Cacuete, mania, pernambucano fala que é pantinha, acho que de pantomima, sei lá, e por aí vai. É que nem mineiro que está sempre comendo um trem. Muito bom, gostei. Você ia falar, seu Messias, o meu pai, ele falava assim, cumprimentar, dar um bom dia, boa tarde, boa noite, desde o porteiro que te recebe na porta até o chefe que te dá bronca, isso é uma questão de educação tua. Então, o cumprimentar é a tua presença, é o que você dá. O que a pessoa vai fazer com isso, se ela vai te responder ou não, é dela. Então, vamos ser educados com todos, independente do momento, independente da nossa paciência, independente da situação que ele está. Isso eu aprendi com meu pai, que era fera em algumas coisas. Mas eu penso assim, cumprimentar todos, fazer a nossa parte, não fazer as coisas para receber, não fazer as coisas para esperar alguma coisa, nem aplausos a gente vai ter. Faça por educação, faça porque o Senhor é educado assim. Faça porque o Senhor ama o outro. Ponto final. O resto é resto. Talvez ele tenha um problema de surdez, seu Manuel. Falou, nossa, coitado, ele tem problema de ouvido. Viu? Não, era a índole dele mesmo. Aí um dia eu estava recolhendo o carro, ele deu sinal que ele ia para a firma,
E meio constrangido eu parei. Ele percebeu que era eu, ele não foi, aí eu fui embora. Não tem importância, ainda bem que o senhor foi embora. Olha que belezinha. O senhor não chegou tarde na empresa, tá vendo? Tudo certo. Tudo depende da intenção, viu, seu Messias? Então, a intenção é das melhores. Um dia a Tudo gente chega lá. chega. Com cacuete e sem cacuete. E sempre pantinho. E sem plantinho também. Muito bom. Adorei. Vamos lá, Dona Carmen. Vamos lá. Ô, Joana, eu marquei o meu papelzinho aqui na folha. A folha do livro continua a mesma. 424. Agora, 424, né? 422 a 424. 422 a 424. Isso mesmo. Então, vamos lá, 422 a 424. 422, letargia, catalepsia e morte aparente. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem. Não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Por que não pode comunicar-se? O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois este não está funcionando e o espírito continua a agir. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte, e voltar a ele em seguida? Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Sim, sem dúvida. E isso tendes provas todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Agora vamos para a explicação de Kardec. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte, e na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é, às vezes, espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Gente, que coisa linda, né? Por isso que existem casos, né, onde as pessoas, elas mostram aparentemente, não digo a morte, né, mas a inércia, né? Elas estão inertes,
porque o espírito está presente, está ativo, mas alguma coisa que lesionou aquele órgão faz com que você não consiga se expressar. Nós tivemos um caso, né, que a gente acompanhou há algum tempo, e a pessoa tinha as sensações, mas ela não conseguia expressar. E foi muito interessante porque em desdobramento a pessoa às vezes manifestava alguma manifestação que lhe ia na alma, né? Porque ela estava com liberdade, porque ela se manifestava através do espírito e não do corpo físico. Ela não usava a fala, ela não usava o gestual, mas ela utilizava o seu próprio espírito para dar esta informação, né, de como ela estava. Muito interessante isso, né? Hoje em dia é muito difícil, né, um caso assim de catalepsia ou letargia, mas ainda existem, sim, a ciência ainda não chegou ao ápice, né, de descobrir algumas fórmulas, né, que você pode utilizá-las. E olha que a ciência está muito, mas muito avançada, né? Quando a gente ouve palestras do Frutuoso, a gente fica olhando e fala, nossa, que maravilha que a gente está vivenciando este momento aqui na Terra, né? Coisa mais linda. Puxa, um dia a gente vai poder falar depois que desencarnar, olha, eu estive na Terra naquela época que acontecia assim, 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 assim. E isso é muito bom. São experiências que a gente vai vivenciando e o espírito não as esquece, né? Isso faz parte do currículo espiritual de cada um de nós. Ó, lindo, hein? Currículo espiritual. Nossa, Mãe de Jesus. Cada coisa que a gente vê, né? E é isso, gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Joana está aí, o Roberto também. É só fazer a pergunta que eles respondem. Bem, eu, nesses meus 35 anos de profissão, nunca vi nenhum caso. Não, né? Catalepsia Você sabe, Joana? experiência, né? Mas Numa ocasião, a gente, lá no Noel, uma senhora que começou a fazer tratamento de passes, uma vez contou lá na secretaria para a avó Marta, não foi para qualquer pessoa assim, né, que pudesse desconfiar que seria mentira ou coisa parecida, ou uma fantasia. Ela contou sim que ela sofreu e ela estava dada assim já como desencarne. E só que ela pedia em oração, em silêncio, claro, porque ela não se manifestava, ela pedia que Deus pudesse dar um sinal para ela, mostrar para os médicos que ela não estava em óbito, né? E isso aconteceu e ela ficou bem e depois ela começou a trabalhar lá no Noel, fez cursos e começou a trabalhar na área social lá do Noel. Então, isso faz quanto? Uns 40 anos, mais ou menos. Não soube depois de casos assim, nem parecidos, né? Mas que a gente tem histórias aí para contar e muitas, né? Então, ainda bem que a gente tem o livro dos Espíritos, né? Maravilhoso, que a gente pode mostrar, né? E jamais duvidar dos Espíritos que trazem informações tão... Porque o Espírito, ele pode te dar sinais, né? Mas às vezes você não decodifica, né? Você não tem, muitos de nós não temos essa capacidade de decodificar esses sinais, né? Gente, para a semana que vem, vamos fazer o sonambulismo, que eu amo vamos muito. 425, nós vamos até a 430. Porque depois a 431 é longa. Então, nós vamos da 425 a
430, tá bom? Semana que vem será dia... Dia 2. Nossa, Jesus! Gente, a Páscoa tá aí, hein? Tá? Vamos começar a fazer ovinho de Páscoa? Porque o Tão Natal... muito rápido, né? Nossa, mãe. Misericórdia. E pronto, obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, senhora, dona Carmen. Vamos prosseguir, né? Caminhando. Caminhando aí. Aguardar a Graças a Deus. continuidade. Então, irmãos do Florescer, vamos nos unir em pensamento, vamos vibrar em torno da Joana, dos seus cantores, para pedir um esclarecimento, algumas palavras, alguns ensinamentos que falem do como amar o irmão, simplesmente pelo fato de a gente amar a Deus, ao nosso Pai, com todo o nosso sentimento positivo, puro, educado. Vamos aguardar as palavras sábias dos mentores da Joana. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde. E nós aqui de novo, aprendendo, compartilhando. Mas amar, como Cristo nos ensinou, é isso. É doar. Amar ao Pai, Criador, que tudo criou, que tudo fez. Que inteligência maior é essa? Que criou tantos universos. E criou a mim e a você. Olha a grandeza. Nos deu tudo que temos. E deixou aqui as sementes para a gente trabalhar e fazê-la brotar dentro de nós. Sendo que a maior delas é o amor. Pois esse sentimento, essa essência, nos faz trabalhar incansavelmente no bem. Amar o Pai. Amar a nós mesmos. E estender para todos os irmãos. Por que nos escondermos dessa realidade tão bem posta pelo Filho, nosso irmão amado, que aqui veio demonstrar essa prova de amor. Homens, acordem. Mirem-se no exemplo do Cristo. Usem a inteligência. Meditem. Por que achas que o amor cabe só a você? Ou a veste? Ou o pão? Ou o teto? Ou a alegria? A felicidade? Quando assim pensamos, estamos exercendo o egoísmo, o nosso orgulho. Mas o Cristo veio falar do contrário. Veio mostrar o contrário. Toda alegria, todo bem-estar, todo conforto, toda beleza, toda e qualquer riqueza
que a gente pensa para nós, para o eu, nós temos que desejar igualmente, sem um ponto e nenhuma vírgula a mais para o irmão. Aquilo que nos traz felicidade, a sede com sua água, seu copo de água, a fome com seu pão, o frio com sua veste. É tão importante para você quanto para o seu irmão. Quando a gente elege a matéria como nossa meta, a gente se perde. São as tentações que nos traz um prazer imediato e vazio. Não busque aí a sua paz. A paz está em fazer a tarefa que o Cristo ensinou. Ali, trabalhando, primeiro conosco mesmo, vencendo as tentações, vencendo a nós mesmos, sendo necessário o uso do raciocínio, da clareza e a busca sempre da palavra do Cristo, que vai esclarecendo para nós o caminho a seguir. A lição de hoje foi bem falada. Ter fraternidade é um trabalho contínuo, muito contínuo. Exercer, ter esse zelo, esse cuidado. E quando a gente estende isso além de nós, vem a paz de poder dar o perdão ao irmão, dar o abraço, dar o aconchego, dar o melhor de você, sem querer nada em troca. É o bem pelo bem, de ficar bem com o Cristo, com o Pai. Não se furtem a essas oportunidades do alto perdão, do alto amor, do amor fraterno. Às vezes a gente olha a lição de Cristo, ouve suas parábolas, lê a Bíblia, lê o Evangelho, tão bonito. Chega a ser meio fantástico. Quando a gente olha e vê como ele pôde amar tanto, como ele pôde fazer tanto, e nós aqui, nos arrastando para fazer um pouquinho, e a gente choraminga. Eita, não tenha preguiça. Debruce sobre o Cristo. Busque a força nele. E ele vai te mostrar o que deve ser feito no universo
de sua vida, de cada um de vocês. A maior lição é aprender a expandir esse sentimento em nós mesmos, através de tudo que Ele põe em nossa vida. Desde a família, os amigos, o trabalho, os encontros ocasionais, que não são ocasionais. Tudo nos traz um aprendizado. Junte cada pontinho e põe aí todo o seu amor, o melhor de você. A lição de hoje fala nisso. Não é só palavras bonitas. É fazer acontecer na sua vida e na vida de todos ao seu redor. Esta é a adoração ao Cristo. Isto é viver o Evangelho. E hoje, com tanto sofrimento no planeta, e com tanto desenvolvimento das ciências, a gente vê que o poder, a inteligência, sem o amor, não tem luz. Ela se deturpa. Hoje precisamos todos unir nossa vontade, nossos pensamentos, rogando a misericórdia divina para todo o nosso planeta, todas as nações, todos os continentes, todas as cidades, todos os lares, todos os irmãos. Unidos podemos, sim, iluminar nosso planeta, como está acontecendo agora. O seu pensamento de amor e bondade está se expandindo por todo o planeta Terra. Maria Santíssima está jogando seu manto sobre todo o planeta, sobre todos os seus filhos, sobre nós. O Cristo está ali nos guiando. Por que não chamá-lo nas suas contendas, no seu temor, na sua dúvida? Deus, fonte criadora, gratidão pela vida, gratidão pelo irmão, gratidão pela família, a família, a humanidade, que hoje vocês todos, agora, estão coroando com o seu amor. A mim, toda gratidão pela oportunidade de estar aqui, compondo essa melodia de paz, de amor, de luz. Que nosso Senhor Jesus Cristo guarde nossos corações e nos guie
nesta jornada. Que assim seja. A gente finaliza essa primeira parte, agradecendo a todos vocês, dando seguimento, então, à nossa assistência fraterna,